Muito bem, gurizada, meus caros amigos, telespectadores chestertonianos, espero que estejam todos muito bem. Conto aí com o apoio de todos vocês na divulgação dessa live, agora, depois, enfim. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje é o terceiro dia de desafio com o convidado o professor Guilherme Freire, grande Guilherme Freire, que se tornou um amigo aí. Certo? Então, vou incluí-lo aqui. Os meios de campos aí, naturais de lives, beleza? Vamos lá, o Guilherme tá entrando aí. E E aí, aí, meu caro? tudo bom, Júnior? Tudo certo, cara? Eu já tô acostumado com a cara na tela já. A gente tá batendo um recorde de lives, de dupla de lives aí, eu acho. Do Brasil, se duvidar. Cara, eu prometi ao meu amigo Marcos Poeira uma viagem para o Rio Grande do Sul ainda esse ano. Vamos ver se ela Ó, acontece. Daí você não precisaria ver minha cara só na tela. Seria ó, uma coisa boa. seria bom mesmo, caramba. Eu já aproveito e já vejo o Marcos também, que me convidou também para aparecer lá. Não, se for aparecer aqui, pelo amor de Deus, avisa que a gente dá um jeito aí de falar bobagem pessoalmente, né? Isso é muito importante. Aqui a gente brinca que fala sério, fala um pouco sério, mas o mais legal sai nos bastidores. Meu caro, Que tá tudo bagunçado no fundo, né? Que chegaram um monte de livros aqui. Os livros estavam na casa da minha mãe, ó, os negócios aqui e tal. Aí chegaram um monte de livro, tá tudo bagunçado lá no fundo. e parece que o cara tem um prazer diferente em arrumar os livros do cara na biblioteca, né? Eu fico, às vezes, horas ali quebrando a cabeça, organizando conforme eu quero, etc. Uma loucura isso. É divertidíssimo. Tchê, hoje é o terceiro dia, então, da nosso desafio sobre Chesterton. E um dos temas que a gente aborda pouco por aqui é a questão do estudo em Chesterton, né? Ou seja, a Uhum. gente chamou de mergulho em Chesterton, mas é só uma analogia, assim, um símbolo do que a gente quer ajudar o pessoal aqui que gosta de Chesterton, que lê alguma coisa ou outra, ou que, enfim, quer se aprofundar nele, né? E, evidentemente, isso se dá a partir de uma série, né, de fatores que a gente pode comentar por aqui. Eu estipulei aqui aquele roteirinho básico, a gente vai fazendo aí conforme a conversa for indo também, certo? Então, para iniciar, eu quero só lembrar o pessoal que a nossa campanha ainda está aberta, né, do novo livro Clube dos Negócios Estranhos. Então, o pessoal aí que quiser adquirir está aberto. E quem quiser ver as lives passadas, então tá no nosso GTV ali no feed, pode assistir que elas têm uma continuação, né? Cada live tem um motivo e amanhã a gente termina com o Raul. Então hoje, eu e o Guilherme aí, quase que num bate-papo, hoje eu não trouxe nada para beber, cara, eu esqueci de comprar as coisas e tal. Então, mas vai ser um bate-papo regado a água e chá, que a minha esposa vai trazer. Eu quero começar perguntando para ti, como é que foi que tu percebeu que tu queria estudar Chesterton às ganhas, como a gente fala aqui no Sul, né? Ou seja, quando é que tu percebeu que Uhum. não é só um livro aqui ou outro que eu vou ler desse cara, eu realmente quero estudar mais esse cara aqui porque tem alguma coisa diferente, assim. Como é que foi esse processo? Daí a gente vai indo. Uhum. Bom, foram dois passos, né? O primeiro foi até eu fiquei sabendo sobre o Chesterton, eu já te contei isso na super live que a gente fez, aquela mega live, né? Que eu, basicamente, eu descobri Chesterton numa briga na internet. Daí uma outra pessoa estava falando que a outra não era católica o suficiente e tal, e daí no meio dessa história apareceu lá o Chesterton. E aí eu fui pesquisar quem que era, e ele estava sendo apresentado como o paradigma do autor católico e tal. Eu falei, bom, melhor eu saber o que ele fala, então, o que fala o tal do Chesterton. E foi assim que eu descobri ele. E aí é muito interessante porque eu comecei a ler Chesterton, imediatamente eu já me apaixonei por aquilo, certo? Foi uma coisa que foi amor à primeira vista. Aliás, para mim, até hoje eu ainda tomo o Chesterton como o paradigma do que é um autor saudável, um autor bom, cara. Quanto mais eu estudo, mais eu fico chestertoniano. Eu fui Uhum. trabalhar no governo, eu fiz a graduação em filosofia, eu fui para o mestrado em filosofia, e durante todas essas etapas sempre aparece alguém me falando, ó, agora você vai aprender como funciona o mundo mesmo, entendeu? Então o Chesterton, que era aquele negócio assim e tal.
você vai deixar de lado, você vai ver agora, ou seja, ou a filosofia densa, ou o mundo prático denso, ou não sei o quê. E, na verdade, eu só fui vendo que o gordinho tinha razão, na verdade, que o negócio realmente era por aquele caminho. Mas eu resolvi me aprofundar quando eu dei a primeira aula da minha vida, que foi sobre Chesterton, que foi aquela aula sobre Chesterton distributivismo, ou distributismo, né, que até é o termo que eu prefiro, que basicamente me falaram para falar sobre esse tema. Eu tinha comentado com alguém, e aí eu dei a aula. A aula fez tanto, é engraçado, eu estava lendo Chesterton, a aula fez tanto sucesso, até hoje as pessoas ficam me... Já teve gente que me parou na rua para me falar da aula do Chesterton. Os caras chegaram e falaram, ó, esse... Na padaria, uma vez eu estava com a minha esposa tomando café, daí apareceu, oh, você é o cara do vídeo do Chesterton. Eu falei, pô, primeira aula que eu dei na vida, eu era super novo, tinha 20 anos. E a partir daquilo, me caiu a ficha de ler Chesterton como algo muito mais amplo. Só que eu diria para você que foi a minha experiência. Esse foi digamos assim, o ponto do primeiro grande empurrão. Mas foi a minha experiência, seja nos vários trabalhos que eu tive, seja nos estudos de filosofia, que me levaram a ver no Chesterton cada vez mais como uma pessoa sensata, como uma fonte de sabedoria segura, sabe? Isso é uma coisa que muita gente pode não entender. Veja, eu realmente acho que se você puder aprender, sei lá, contra tudo que fala-se na faculdade de filosofia, se você puder optar entre aprender Hegel e Chesterton, eu diria que Chesterton é muito mais útil. Então, realmente, eu acho isso. É uma convicção profunda. Sim, até é interessante porque eu não conheci uma pessoa, para não dizer mentira, eu conheci uma pessoa, né, que era um amigo meu, gostava muito de Lewis, e daí ele nunca tinha lido do Chesterton, e ele é muito inteligente, estava fazendo mestrado em biologia agora. É um grande amigo que eu tenho. E a gente sempre fez leituras assim diferentes. Eu sempre li certos autores, certas coisas, ele sempre leu certos autores, certas coisas. A gente sempre sentava para conversar e sempre trocava muita ideia, era muito bacana. E aí uma vez eu enchi o saco dele para ele ler Chesterton, né? E ele pegou uns 2 livros, assim, acho que Herege da Ortodoxia e tal, leu rapidão e disse assim, cara, eu não senti toda essa empolgação que tu me passava. Eu gosto Uhum. mais do Lewis. E aí eu falei assim para ele, não, então peraí, então. Então, provavelmente eu te dei o caminho errado. Daí eu peguei o Todos os Caminhos Levam a Roma, esse livro, na verdade, eu nunca tenho em casa, porque eu tô sempre dando para as pessoas. Aí esses dias eu fui tentar comprar na Amazon, acabou. Acho que eu indiquei tanto esse livro que os caras acabaram com o livro e agora eu tô sem ele. De vez em quando eu consigo ele, né? E eu peguei e dei para ele, e daí deu uma semana ele voltou para mim e disse assim, não, realmente, eu tirei meu chapéu, o Chesterton é um gigante, e eu nunca tinha lido nada parecido com isso aqui, o negócio foi espetacular e tal, não sei o quê. Então, ou seja, ele tem, né, uma peculiaridade que é quase que uma força de atração. Assim. Então, ele te prende. Quando tu começa a entender o que ele está escrevendo ali, muita gente se afasta do Chesterton, né, porque não está entendendo a linha de raciocínio Uhum. dele, ou porque realmente não está entendendo. Talvez a tradução seja um problema, talvez, mas assim, talvez o analfabetismo funcional do brasileiro faça com que ele se afaste inicialmente do Chesterton, porque ele não está entendendo o que ele está explicando ali. Ele não tem uma ideia geral do panorama de fundo que o Chesterton está falando, dos princípios filosóficos, do debate em questão e tudo mais. Só que quando você começa a entender minimamente o que ele está escrevendo ali, ele tem uma capacidade de te absorver na leitura e de te fazer ficar preso e dizer assim, terminou o livro e dizer, caramba, eu preciso ler mais um, né? Qual vai ser o próximo que eu vou ler? Uhum. E aí você vai atrás para ler, Uhum. né? Que é um pouco incomum, assim, só os grandes autores fazem isso com a gente. Né? A gente termina um livro e a gente pensa assim, quero mais, né? E o Chesterton faz isso com a gente. Ou seja, ele causa em nós uma vontade de estudá-lo. É quase que assim, porque as pessoas estão sempre comprando os livros na campanha, porque as pessoas estão sempre querendo estudar Chesterton, porque as pessoas se empolgaram quando o Padre Paulo fez um curso, porque, caramba, esse autor, ele me atrai, né? Esse gordinho, ele é atraente, né? Intelectualmente falando. E então, parece que o teu intelecto, assim, olha para Chesterton, certo? E é apetecível o negócio, assim. Você olha aquilo ali, meu Deus, eu preciso devorar esses Uhum. livros, né? Agora, por que que o Uhum. Chesterton causa isso, Guilherme? Eu sei que isso pode dar Bom, um curso eu inteiro, acho, mas eu tenho uma vez eu falei isso numa aula e eu escandalizei o público, então eu vou falar algo que já causou escândalo. Mas eu acho que um dos principais fatores é a cerveja. E aqui eu explico o que eu quero dizer. O Chesterton entendeu uma verdade fundamental do cristianismo,
que o puritanismo e o romantismo, o decadentismo, aliás, essa é uma metáfora dele muito bacana. Tem dois tipos de pessoas que não entendem o vinho ou a cerveja. Os puritanos e os hedonistas. Esses são os dois que não entendem o negócio. Os hedonistas não entendem porque, como eles estão totalmente dominados pela bebida, eles não conseguem apreciar a bebida. Então, eles não entendem o amor que a bebida pode trazer, a alegria, a amizade que ela proporciona. Porque o cara ele está toda hora tendo que beber para se satisfazer. Os puritanos também não entendem a alegria da cerveja, porque eles usam o termo álcool, querem jogar ela na parede, falar que ela é um pecado. Aliás, se você quer a marca bacon e cerveja, você já sabe quem é católico, né? Porque praticamente você já excluiu a maior parte das. Se o cara toma. O É cara faz muito um boa churrasco essa. e bebe cerveja, você já excluiu a maior parte das heresias do planeta. Então o que acontece é o seguinte: para ele, a cerveja é o símbolo da temperança, da amizade, de você sentar numa roda e apreciar a vida, de amar a vida. Então, o que é muito atrativo é isso, é que a cruz, porque lá no Evangelho tem a cruz, mas tem as bodas de Canaã, e Cristo transforma a água em vinho. Não transforma a água em suco em Herbalife, não transforma a água em diet shake, ele transforma a água em vinho, que é uma coisa que é para apreciar a vida, porque o mundo é belo, a criação é bela, e nós temos que aproveitar esse mundo que é maravilhoso. Então, contra todos aqueles românticos da época dele, que diziam que o mundo era escuro, que o mundo era terrível, ou que o mundo tem que ser levado pelas paixões, ele fala, não, o mundo na verdade é ótimo, é a gente que está enxergando, só que nós estamos enxergando, como tem lá no Homem que era quinta-feira, como o bordado, nós estamos enxergando a parte de trás do bordado. Nós estamos olhando, quando nós vemos a nuvem, aliás, esse é um livro que dava umas 3 lives só sobre ele, porque eu reli o livro, e a minha opinião do livro subiu 3 vezes. Eu acho dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida, mas esse é outro assunto. Então nós estamos vendo o mundo, as sombras dele, nós estamos vendo a parte de trás dele muitas vezes, nós não estamos vendo a parte da frente. E aí ele fala assim, não, essa parte da frente, quando você entende ela, a cerveja e a cruz andam juntos. Então o sacrifício se torna um sacrifício alegre. E aí une tudo. Por isso que eu acho que os brasileiros, sim, embora falte às vezes muita cultura por causa da nossa formação terrível, para entender o Chesterton, naturalmente se sentem inclinados a ele, porque a nossa cultura ela foi formada de uma maneira católica, como a gente falou até na última live que a gente teve, e esse espírito da cruz e da cerveja, ele está presente na nossa gênese, não dá para fugir disso. Não dá para tentar. Por isso que nunca vai funcionar. No Brasil, tá com uma onda do puritanismo ultimamente que não vai colar, vai aparecer, já já virou ateísmo, que nem na maior parte dos países tem o puritanismo, cresce e vira ateísmo. Porque isso não funciona. Você acha que no Rio de Janeiro as pessoas vão conseguir ser puritanas? Não dá. Agora, também não dá, também não precisam ser donistas. Então eu acho que aí que é a atratividade do Chesterton, é que ele usa muita erudição para mostrar um caminho de vida mais belo, né? Deixa eu só falar pro pessoal ficar até o final da live, porque no final eu e o Guilherme a gente vai anunciar aí uma coisa que a gente está bolando para o futuro, certo? Então, quem tiver interesse, acho que vai gostar de ficar. A gente ainda não definiu tudo, mas já tem algumas definições, então vocês vão gostar de saber, então permaneçam aí. Tu me surpreendeu nessa resposta, eu esperava uma série de outras respostas. Eu gostei muito dessa resposta, porque eu gosto bastante de cerveja, principalmente de cerveja boa, né? Não dessas porcaria que a gente já tem que comprar, às vezes, que é mais barata, etc e tal, mas as cervejas boas, elas têm... Ele gosta de stout, né, o Chesterton. É, Eu também gosto de cervejas mais densas, assim. sim, Eu sim. prefiro Red Ale, mas estamos em casa. Eu gosto muito das Weiss, cara. É uma coisa, pra mim, assim, as de trigo são a melhor. Pra mim, disparado. Assim, já tomei tudo quanto é tipo. Stout eu até tomo, assim. Não é a minha preferência. Tomo tranquilo, quando a sociedade fez também aqui na época do poeta. Foi sensacional. Eu tinha guardado por um tempo até o vidro, né? E tal. Mas realmente tem uma simbologia muito importante aí, porque quando você está lendo o Chesterton, ele parece estar conversando com você, só que você não está conversando com um cara qualquer, você está conversando com um gênio, você está conversando com um autor que brinca com as palavras, com as ideias, feito o Ronaldinho brinca com a bola em 2005, entendeu? Então, é Uhum. assim,
basicamente, você está com um gênio, assim, a cada livro o cara dá elástico, o cara faz miséria, né? E por aí a gente já tem uma noção do que o Chesterton mesmo queria, ou seja, o Chesterton ele não queria escrever tratados, né, filosóficos. Então, uma pessoa perguntou, o Chesterton pode ser considerado um filósofo? Pode, né, mas não no sentido estrito do termo, ou seja, um filósofo que coloca, expõe toda a sua doutrina de uma maneira ordenada, etc, etc, de acordo com a ciência, as artes, parará, parará. Não, não. O interesse do Chesterton era atingir o homem comum, ou seja, ele escrevia para todo mundo. Assim, todo mundo que quisesse, que abrisse um jornal, eu gostasse de ler um artigo, certo? Entre o bacon do café da manhã e a cerveja do almoço, estava ali o Chesterton presente querendo, Sim. né, fazer parte daquele momento das pessoas. Só que isso não exclui em nada a necessidade, inclusive, de nós estudarmos o Chesterton, certo? Ou seja, essa capacidade de ser um autor popular, de ser um autor, vamos usar o termo, tá, superficial, no sentido que ele está cada vez mais se espalhando, certo? Você está na superfície da coisa, não retira em nada a profundidade, ou seja, a necessidade de a gente mergulhar no Chesterton, né? E esse mergulho, ele pode se dar de várias formas. Assim. Eu tenho, assim, eu tenho para mim que não tem uma coisa estática, certo? Então, se alguém vier e dizer assim, não, você tem que estudar Chesterton por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, se você não fizer isso aqui, tá errado, eu já começo a desconfiar que pode ser uma coisa meio charlatão, assim, né? Exceto que a pessoa conheça o aluno, conheça o amigo, etc. Digo, olha, talvez seja melhor ali e tal. Então, assim, não existe, né, um programa, assim, fixo. Porém, existem diretrizes, certo? Que podem facilitar. Para ti, assim, pega, por exemplo, dois tipos de pessoas, tá? Vamos fazer dois caminhos aqui iniciais para dois tipos de pessoa que quer estudar chess. A pessoa que já está acostumada com boas leituras, a pessoa que já leu lá metade do teu guia de estudos, um quarto do teu guia de estudos lá, e essa pessoa então já está acostumada a ler. E o outro tipo de pessoa, ou seja, a pessoa que está iniciando na vida intelectual por Chesterton, né? Acho que se Uhum. nós pegar esses dois caminhos, a gente tem um bom princípio aí. E aí, quando tu fala, eu vou pensando no que falar depois. Sim, Eu tô com uma vantagem. sim, perfeito. Então, aqui eu vou complementar a resposta anterior e daí emendar essa. Certo que hoje eu vou falar por meio de enigmas aqui o negócio. Já falei da cerveja, eu vou falar uma maneira heterodoxa mesmo. Três pessoas tentaram ver Deus, certo? A primeira delas virou e falou assim: bom, eu não aguento meu sofrimento. Eu simplesmente ele é overwhelming, certo? É uma coisa que toma conta da minha vida. E eu preciso que a realidade caiba, portanto, na minha cabeça, que ela se adeque à minha incompreensão do mundo. A segunda pessoa tentou ver Deus diretamente, e daí ela olhou, viu a parte de trás dele e viu uma parte mais bruta, certo? E a terceira escreveu um poema. E aí, olhando esse poema, ela, com os braços abertos, olhou e viu o rosto dele de certo modo. E aí viu algo que não consegue explicar, mas que é o seu encontro com a rosa do mundo. Essa é mais ou menos uma leitura do que era o Homem de que era Quinta-feira. Você tem três atitudes que você pode ler o Chesterton e que você pode encarar a vida intelectual. Você pode encarar a vida intelectual querendo que a verdade, que a vida intelectual caiba dentro da sua cabeça, que ela se adeque aos seus conceitos e seus preconceitos. Essa é uma atitude. Essa leva à revolta. E, aliás, no Homem que era Quinta-feira, ele fala, esse tipo de revolta sequer, ele é engessado, certo? Ele prende a pessoa e traz a infelicidade. Essa é uma atitude muito comum. Segunda, você pode olhar a razão como se fosse, eu vou pegar a natureza, certo? E eu vou fazer com que a natureza inteira tenha dentro do meu escopo de visão. Eu vou ver a natureza do começo até o final. Essa segunda atitude, ela até vai ser melhor para ler o Chesterton, qualquer outro autor, do que a outra que eu falei. Mas ela sempre vai ser muito limitada, porque a nossa visão da natureza é a visão daquilo que nós vemos, daquilo que é imediato a nós, e portanto é muito bruto, certo? A terceira pessoa vai conseguir ler o Chesterton. Por isso que, na verdade, veja, seja o intelectual que já leu 30 livros, ou o cara que está começando agora, o Chesterton ele é um desafio para quem vai ler, porque ele meio que se fecha para quem tenta fazer a realidade caber dentro da sua cabeça, e ele se abre para quem quer se abrir para a realidade. Então essa é a atitude principal. Então
a seleção dos livros ela é muito importante, mas o primeiro passo antes da seleção dos livros é a atitude. Por isso que eu citei a metáfora da cerveja, que na verdade é uma metáfora simplesmente para a gente excluir do nosso caminho o hedonismo e o puritanismo, porque eles atrapalham na leitura do Chesterton. Então, a primeira parte eu estou colocando uma metáfora para você entender. O puritanismo e o hedonismo já te afasta do Chesterton, porque ele está justamente batendo nessas duas coisas, explicando por que não é assim. Segunda coisa, abertura para a realidade e fechamento para ela. Essa segunda atitude é fundamental. Eu diria que esses dois são os pressupostos para você começar a entender o Chesterton. Ah, tem esses dois pressupostos. Quero o bom senso, o equilíbrio e quero me abrir para o real. Bom, então, claro, você tem o Chesterton aí como o poeta que ele é, e ele é o poeta, por isso que ele, ali no Homem que Era Quinta-feira, ele se apresenta como... Ele é no Quinta-feira, né? Ele é muito mais autobiográfico esse personagem. E, dado esse problema, ele se vê como poeta, como artista, certo? Ele se vê desse modo. E aí, sendo essa pessoa, assim como ele também se vê muito como o Padre Brown, em algumas histórias o Padre Brown é muito ele. E o que a gente tira desse perfil que ele é o poeta, o artista? Na verdade, ele faz de tudo. Ele escreveu sobre tudo, escreveu maravilhosamente sobre várias coisas. Ele é literalmente um grande poeta. Literalmente, ele escreveu poemas maravilhosos, alguns dos melhores poemas da língua inglesa. Ele literalmente é um grande autor de literatura. Tem aqui os volumes de literatura dele. Tem aqui uns 5, 6 livros maravilhosos de literatura. Ele é um autor de não ficção maravilhoso. Ele é um apologista cristão maravilhoso. Ele fez tudo. Ele escreveu artigos jornalísticos, escreveu livros sobre os Estados Unidos. O livro dele sobre os Estados Unidos, em alguns aspectos, é melhor que o do Tocqueville, que é um dos melhores livros da história sobre o assunto. Então ele escreveu tudo. Dado um autor que escreveu tudo, eu diria, primeira coisa, tem que ir muito sobre a afinidade da pessoa. Qual é o tipo de livro que a pessoa tem mais afinidade? Uma pessoa que tenha mais afinidade para ficção pode pegar o Padre Brown, às vezes uma coisa mais investigativa, tem lá uma coisa que vai dar um caminho bacana para se começar. Então esse é um caminho. Uma pessoa que tem mais afinidade para poesia pode pegar Lepanto, você já é acostumado a ler poesia e tal, pegar ali Lepanto. Ou ainda, uma pessoa que tem amor pela Idade Média, pegar a Balada do Cavalo Branco. E pegar ali, que é um dos melhores textos do Chesterton, e ler aquilo e a pessoa vai ver um gênio. A pessoa que é muito profunda na literatura pode pegar O Homem que Era Quinta-feira, porque às vezes ela vai pegar o Padre Brown, vai se irritar, falar, não, o Padre Brown é muito introdutório e tal, não sei o quê, estou acostumado a ler Dostoiévski, eu quero ler, daí pega O Homem que Era Quinta-feira e vai quebrar a cabeça para tentar entender. Está acostumado a interpretar o Dostoiévski, vai quebrar a cabeça com o Chesterton. Uma pessoa que queira uma coisa all around, assim, a ortodoxia geralmente é um caminho bem seguro, porque apresenta uma visão de mundo geral. Esse é mais ou menos o eixo que eu estou falando central aqui, é bem apresentado nele. Então, assim, eu diria que a resposta de por onde começar Chesterton, a gente vai ficar debatendo ela 1000 vezes, porque ela depende no fundo da pessoa, não depende do... O Chesterton deu caminho para todo mundo. Uma pessoa que gosta de filosofia, quer ter um primeiro contato, a biografia de São Tomás de Aquino. Pessoa que gosta de ler livros de santos, quer ter um primeiro contato, às vezes a biografia de São Francisco de Assis é o melhor caminho. Então eu diria que o melhor caminho para ler Chesterton tem tantos caminhos quanto tem pessoas, mas esses livros todos que a gente está citando são bons. Uma pessoa que não aguenta, só consegue ver política contemporânea, entendeu? Foi picada pelo Saruman desse mundo, conseguiu convencer de que aquela bolinha que permite você ver o demônio mais perto, ela é uma coisa muito legal para você ter em casa. Daí o Saruman convenceu você disso. Daí você pegou agora a política contemporânea é minha vida, minha obsessão, meu negócio. Às vezes o que há de errado com o mundo vai fazer você ver até a limitação desse raciocínio. Vai trabalhar com política contemporânea, mas vai dar uma elevada na coisa, né? Então, enfim, eu diria para você que eu estou dando assim um panorama geral, que eu acho que a melhor forma de começar a ler Chesterton é de acordo com a pessoa, com os interesses da pessoa. Esse eu acho que é o mais eficaz. Mas eu estou citando dentro desses interesses algumas obras, porque, por exemplo, eu acho o Padre Brown, para quem está mais acostumado com uma literatura mais leve, está buscando uma literatura mais leve, O Homem que Era Quinta-feira, para quem está buscando uma literatura mais pesada, é um combo mais legal do que às vezes a gente jogar, sei lá, o Men Alive, o Napoleão de Notting Hill,
que eu não sei se são os melhores para introduzir o Chesterton, entendeu? Então, Uhum. depende, então eu estou excluindo alguns, eu não estou falando que qualquer livro necessariamente é o melhor livro para começar, mas eu diria que dependendo do perfil a gente consegue direcionar, né? Sim, é muito interessante, até por isso que a primeira live que a gente fez lá no programa A Grama é Verde, onde eu falei, dei algumas dicas para onde começar a ler Chesterton, tem o essencial, depois para estudar, dei algumas dicas e tal. Aí para não ficar se repetindo, né, etc, as pessoas podem acessar lá depois e dar uma olhada. Mas eu quis dar bastantes opções para as pessoas conseguirem perceber que realmente ela precisa se conhecer, certo? Então, se ela não gosta de romance, não pega o romance, certo? Se ela Isso, perfeito. essa é a primeira coisa, ou seja, assim, e se ela não leu nada, absolutamente nada, aí pega o essencial, aí você não vai estudar as ganhas, você realmente pega livros introdutórios, Tremendo as Trivialidades, Essencial de Chester, as coisas pequenas assim. Agora, uma coisa que eu queria abordar, que vai mergulhar ainda mais, ou seja, não só no começar os estudos, já que tu explanou bem essa parte, é o estudo do pensamento dele mesmo, né? Que Uhum. evidentemente está contido em ortodoxia, assim, é um pouco unânime, assim, Sim, quase todos sim. os professores colocam a ortodoxia como o livro de Chesterton, certo? E eu não Uhum. discordo disso, evidentemente. Mas também está contido em algumas outras obras-chave, na minha opinião, como, por exemplo, O A Coisa, para mim, é um livro importantíssimo, certo? Na figura do Chesterton. E, claro, O Homem Uhum. Eterno, né, que explica muito da filosofia e da antropologia chestertoniana, certo? E um pouco da teologia também, ou seja, a forma como ele enxerga Deus na história, certo? Então, Sim, é uma coisa espetacular. Agora, no caso da ortodoxia, que é o principal, e a obra de São Tomás de Aquino, né, que revela muitas coisas sim. do Chesterton, a própria autobiografia, etc. Agora, na questão da ortodoxia, eu acho importante que as pessoas, assim, primeira coisa que eu sempre gosto de indicar é que elas leiam de bate-pronto Hereges e Ortodoxia junto. Primeiro porque Hereges é uma obra que não vai tomar tanto tempo, tudo bem, tem umas quase 300 páginas ali, mas ela é tão gostosa de ler e é tão engraçada, tão divertida, que, cara, você mata ali em pouco tempo, certo? Porque os artigos, eles realmente eles vão te enredando neles e você vai querendo o outro e termina rápido. Não é uma leitura como do Uhum. ortodoxia. Ali ele estava fazendo chacota com os caras, entende? Mas chacota séria. E aí, logo que você termina, você já começa a ortodoxia. Por quê? Porque você vai ter um panorama inicial muito importante, que é saber quem Chesterton está enfrentando. Ou seja, por que ele está afirmando a filosofia dele e ele começa dizendo que ele foi provocado a isso. Ou seja, quem provocou ele. Certo? Então, se você lê na sequência, tudo bem que eles têm um prazo de 3 anos praticamente de diferença, mas se você lê eles na sequência, vai ser muito interessante porque você vai conseguir entender melhor os adversários que ele está dialogando ali. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que você lê a ortodoxia com calma, então aí você pega ali qualquer dezena de livros do Chesterton, lê à vontade, no tempo que quiser, e depois você volte para a ortodoxia, certo? Porque vai ser, e claro, continua as outras leituras, certo? Continue estudando filosofia, lendo Platão, Aristóteles, lendo os clássicos, etc. Porque quando você voltar em ortodoxia, você vai ter um espanto gigantesco em perceber que talvez você perdeu o essencial do livro. Talvez você esqueceu da quantidade de insights que tem ali. Então, assim, eu Perfeito. não sei como que tu vê essa parte do estudo da ortodoxia, etc. Tem um livro que tu já ministrou para alunos e tal, em sala de aula. Eu não consegui fazer, não deu tempo de eu fazer isso na escola. Acho que foi esse, né? Ou foi o Santo Tomás? Agora não me Ah, eu dei lembro. muita coisa do Chesterton em sala de aula. Já dei É, tanto livro em sala de aula que já nem sei mais o que, que eu dei, que eu não dei, mas eu já dei ortodoxia muito. sim. Então, eu acho que essa Com muita eficácia, releitura, por sinal. principalmente a releitura das obras, assim, que contém mais o núcleo do pensamento dele, como Ortodoxia, como o Homem Eterno, como A Coisa, como Autobiografia, como Santo Tomás de Aquino, é muito importante. Tudo bem que hoje em dia, assim, são poucas as pessoas que param para reler um livro, certo? Porque tem tanto livro que a pessoa, não vou reler o livro, isso que eu já li. Só que, assim, nós estamos falando aqui Ah, de mas esse estudar. já entra naquele exemplo das atitudes que eu falei. Se Exato. você, veja, é,
para mim, ápice da sabedoria é quando você só quer reler, tem 20 livros, que é aqueles que você quer reler 1000 vezes. Esse é mais sabedoria do que a pessoa que quer ver todos os livros, um de cada vez. Exatamente, exato. Então, isso, para mim, eu tenho alguns livros que eu gostei tanto que eu deixo eles longe de mim por um tempo e coloco eles numa posição que eu consiga olhar e pensar assim, um dia eu vou voltar, né? Porque Cheston ele tem isso, ou seja, ele dá um impacto tão grande e as pessoas acham que não, tá exagerando, não sei o quê, tu quer vender livro, é, aí a nova campanha, foda-se, eu não quero ler, eu não quero vender porra nenhuma, entendeu? Na real mesmo, eu quero que as pessoas leiam Chesterton, entendeu? Ou seja, que as pessoas realmente Ah, consigam estabelecer esse meio de campo, porque essa ligação ela é importante numa leitura. Entende? Se você pegar a Suma Teológica para estudar a Suma Teológica, assim, cruamente falando, vai ser muito bom. Você vai se converter, você vai ter, assim, né, é um dos maiores livros da história. Agora, se você pegar e ser devoto de São Tomás de Aquino, e ler uma biografia de São Tomás, estudar um pouco de história da educação, seja mesmo das universidades, ou seja, se você se envolver com o que é uma Suma Teológica, evidentemente que quando você retornar para ela, você vai ter um outro tipo de experiência. E a leitura claro. é uma experiência muito importante para o resto das nossas vidas, certo? Eu não conheço um professor sábio que esteja velho e diga assim, não quero mais ler. Caramba, é aí que ele pega e retoma as leituras dele e fica lendo de novo. Você estava falando aqui, eu lembrei que o Chesterton fala, né, que você tem duas formas de chegar em casa. Você dá a volta ao mundo e volta para sua casa, ou você fica em casa, né? Ele mesmo fala que ele fez o segundo caminho, ele deu a volta ao mundo para voltar para casa. É o Mas tem o caminho lockdown que você pode ficar em intelectual. casa. Pois é, e intelectualmente é a mesma coisa. Você pode dar a volta ao mundo e voltar para casa, você pode ficar em casa. Eu digo que mais ou menos eu fui dando a volta ao mundo assim, intelectual e eu só quero ficar lá com o Chesterton em casa, entendeu? Eu tô para ver. Sabe que uma coisa você estava falando me ocorreu, né? Eu nunca falei isso antes numa live, uma outra coisa, mas eu vou falar os meus livros favoritos do Chesterton. Primeira vez que eu tô falando. E hoje eu tenho 4. Isso muda, certo? Vai passando o tempo, muda. Uma hora eu tô pensando uma coisa, outra hora eu acordo, eu acho que Men Alive é meu livro favorito, mas para hoje tem 4, que é O Homem Eterno. E O Homem Eterno, uma dica de leitura, certo? Se vocês acharem chato aquele começo do Homem da Caverna, eu acho divertido, mas tem gente que às vezes acha chato porque fica no Homem da Caverna umas 30 páginas. É, fiquem tranquilos, porque depois vai sair do assunto do Homem da Caverna e vai fazer sentido essa parte do Homem da Caverna, que às vezes não faz sentido no começo. Ao final do livro, vocês não perseverem até o final, porque o livro é absolutamente maravilhoso, vale a pena. Então, hoje é O Homem Eterno, Ortodoxia, que eu diria que essa experiência que você falou é exatamente assim, quer dizer, ortodoxia, cara, hereges é maravilhoso como uma introdução para o ortodoxia, ou seja, o Exatamente. ortodoxia que é o bicho é a ortodoxia é maravilhoso, e você falou, você pode pegar os livros de maturidade do Chesterton, como a coisa e tal, e daí você vai começar a redescobrir o ortodoxia, então na verdade você tem aí um caminho de ida e volta, né? E que é maravilhoso. O outro é O Homem que Era Quinta-feira, que eu redescobri recentemente, que eu reli e agora estou empolgado com o negócio, que eu falei, cara, é muito melhor do que eu imaginava. Eu tinha lido, já tinha tentado interpretar, tinha assistido aula sobre ele, só que pela primeira vez eu consegui ler e entendi tudo que estava no livro. É a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, então eu estou muito feliz com essa conquista, e é sem dúvida. E um dos outros que é inusitado eu já citei aqui, a Balada do Cavalo Branco. Cara, eu acho a Balada do Cavalo Branco e eu não estou citando o livro de distributivismo aqui, por quê? Porque, na verdade, o distributivismo, o filé da coisa, foi escrito muitas vezes por artigos. Então, na verdade, é um compilado de artigos, né? Também não estou citando crítica literária, um outro maravilhoso, sei lá, o livro sobre Dickens, que é o melhor livro sobre Dickens que tem, mas a crítica literária, grande maioria dela está pulverizada em artigos também, né? Então, você vai pegando artigos. Educação está pulverizada em artigos. Então, você tem vários temas no Chesterton que estão bastante pulverizados em artigos. Isso uma outra questão, né? Então você tem que mais ou menos fazer uns compilados dos artigos para o pessoal poder
pegar o tema de uma maneira mais abrangente. Inclusive aqui fez um trabalho, eu tenho o Trabalhos Colecionados do Chesterton fez um trabalho muito bom no distributivismo, né? Porque não é só o Esboço de Sanidade, são as 4, 5 obras ali que estão todas conectadas, então isso torna a coisa mais fácil, embora os artigos estejam separados, daí também esse outro problema, você tem que meio que comprar o artigo, daí misturar com o volume disso, né? Mas enfim. E o outro, A Balada do Cavalo Branco, também é outro que eu redescobri. Cara, eu peguei para fazer exercício só de poesia do Chesterton esses dias, né? Peguei ali as várias poesias e tal. Peguei Lepanto, reli, aliás, como métrica, como essa mistura de ironia, métrica e tal. Lepanto é um poema maravilhoso. Só que A Balada do Cavalo Branco, eu comecei a ler e reler porque o Tolkien criticou, né? O Tolkien fez uma crítica da Balada do Cavalo Branco. E daí eu fui ver porque ele fala que não pegou o espírito, tem erros em relação à Idade Média, né? O Tolkien falou isso numa fase mais novo, ele era mais novo quando escreveu isso, então vou dar essa colher de chá. E eu fui reler para ver se realmente o livro era impróprio em relação ao medievalismo. E a minha opinião foi o contrário, para mim o livro foi o melhor livro sobre... É verdade que eu acho O Senhor dos Anéis é o único livro melhor do que ele sobre a Idade Média, então talvez o Tolkien é chato, mas ele tem razão, né? Ele é um cara que é chato nesse ponto. Só que eu acho A Balada do Cavalo Branco não tem forma, praticamente, que eu já tenha tomado ciência de você entender o espírito medieval e da cristandade medieval melhor do que pegar essa Balada do Cavalo Branco. E o que é a Inglaterra. O melhor livro que eu já li sobre o que é a Inglaterra. O melhor disparado. Mas disparado muitas vezes. E isso, assim, gente, eu fiz estudo da vida de São Wilfrid, a vida do História Eclesial da Inglaterra do Beda. Eu fiquei lendo Guidas. Então eu tô falando que eu peguei as fontes, assim, do que é Inglaterra mesmo, profunda, deep Inglaterra, sabe? Inglaterra profunda, e fiquei lá lendo os negócios, tentando descobrir o que era. História dos monges, até eu gravei um vídeo vai sair essa semana. Vikings, Monges e Luminuras, né? Que eu conto a história da fundação civilizatória da Irlanda e da Inglaterra, né? E como que realmente a Irlanda salvou a civilização ocidental. É bem legal. Luta de monge com viking, um negócio muito louco esse período. É um período que eu amo. E o Chesterton conseguiu expressar esse período melhor que ninguém. Como que o país surgiu, qual que é a herança do país, qual que é o que é ser um país. Então, para o Brasil que está buscando... O Brasil está num ano, não, é uma época recente, certo? Uns 10 anos para cá, de crise de identidade. A gente não sabe mais o que é o Brasil, não faz mais sentido. A noção de Brasil mesmo já é, para todo mundo, a melhor saída para o Brasil é Guarulhos, certo? Ou Galeão. Então tá todo mundo nessa... Hoje em dia, essa metáfora já não serve, porque você consegue pegar voo internacional em qualquer lugar, mas tudo bem. Fato é que a gente tem uma crise de identidade. E a Balada do Cavalo Branco, ela restitui a identidade inglesa. Então serve como modelo pra gente. O que é um país, certo? É um exercício maravilhoso. O Alfredo se tornou um paradigma de rei maravilhoso. Alfredo, como ele se veste, né, do poeta. E daí o poeta canta a canção do país. E essa canção do país, ela é acompanhada de uma tradição que passa por Roma, que passa pela fundação do país e da união. Daí ele une os saxões, os romanos, né, e os bretões, todos unidos pela defesa da cristandade universal. Cara, essa é a história do negócio, contra o paganismo organizado, e daí o pagão se converte e adere à Inglaterra. Então, o Chesterton, vocês querem entender como ele vê a Inglaterra, o que é Merry Old England para ele, leiam a Balada do Cavalo Branco. E uma indicação inusitada. Vocês querem ver o espírito do Chesterton mais contemporaneamente aplicado, uma coisa muito viva? É outro vídeo que eu gravei essa semana. Estou falando dos vídeos que vão sair essa semana, mas é porque lá no YouTube, mas é porque eu estou com eles na cabeça. Eu gravei um vídeo sobre Frank Capra e Chesterton, né? Associando o cinema do Frank Capra com o Chesterton. E se vocês pegarem ali o Galante Mr. Deeds, A Mulher Faz o Homem e A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, vocês vão ver muito do espírito do Chesterton aplicado ali no cinema, né? Chesterton foi um dos pais do cinema, porque o Frank Capra, na verdade, está fazendo Chesterton no filme. É tudo Chesterton. Ele leu via Miles Connolly, que era um roteirista lá em Nova York, o cara começou a dar Chesterton para ele. Ele começou a fazer Chesterton nos filmes.
Então o cinema do Frank Capra é Chesterton. E o do John Ford é Chesterton também. Só que o do Frank Capra é Mira Live e o do John Ford é o livro sobre Dickens. Mas os dois grandes cineastas ali de Hollywood clássica são Chesterton. Ninguém fala sobre isso. Isso aí ninguém fala. Eu tenho convicção que ninguém está falando isso escola de cinema e tal. Então peguem ali, Felicidade Não Se Compre, assistam, vocês vão ver as ideias do Chesterton ganhando vida no cinema. Vocês vão ver que a era de ouro do cinema foi construída pelas ideias do Chesterton. Coisa de louco falar isso, mas é um fato. Então eu acho que aí tem um panorama diferente aí também. É, é tanta coisa interessante que tu falou agora que eu tô perdendo o ciclo inicial. Mas a primeira coisa que me veio, assim, que eu não posso deixar passar, é que eu fiz a primeira live do desafio foi com o Rodrigo Niemeyer. Até deu vários problemas de conexão e tal. Isso prejudicou um pouco, Uhum. mas o Rodrigo também, cara, é um cara assim que acho que a ideia que me veio é a seguinte: é nós fazer no YouTube uma super live, que daí cabe mais que dois, entendeu? Aí trazer o Sim, Rodrigo, sim. trazer tu, trazer mais um outro, e a gente só falar de Inglaterra, Chesterton, assim, pegar umas cervejas, quem fuma leva o seu fumo, etc. E trocar conversa, né? Aqueles cachimbo comprido, né? O pessoal gosta disso, Exato. pra essas Aí coisas. tu pega o teu canal ali que tá crescendo, inclusive, pô, cara, tem que lançar menos vídeos, daí dá tempo de eu conseguir assistir todos. É uma coisa que não tá parando de lançar vídeo. Mas pegar Ah, o teu 3 por canal, pegar. semana, pô. Então, os cara que lançam todo dia, tu lançou só 3 por semana. Você Tem, se organiza aí. tem cara que lança, às vezes, dois por dia, cara. Os caras são brincadeira. Mas aí a gente marca uma live lá no YouTube. Uma ideia que me veio agora, que de repente a gente pode fazer, pega os canais ali da sociedade. A gente vai retomar um trabalho ali também no canal da sociedade, tentar usar mais o YouTube, né? Porque as lives ali ficam melhor, né? Se coloca mais gente ali e fica show de bola. E já tá saturado aqui o Instagram em questão de live. A gente vai tentar fazer lives noutra dinâmica aqui. Então essa é a primeira coisa. Ah, tamo aí, pô. E a segunda coisa, para nós abordar aqui, ou seja, tudo isso que tu falou, para mim, inclusive, muita coisa eu aprendo nas lives. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que o cara fala para puxar saco do convidado. Eu puxo saco do Guilherme mesmo, mas nesse caso não é puxação de saco. Eu tento prestar atenção no que meu convidado está falando, certo? Ou seja, eu tento aprender ali com o que ele está falando. Eu não fico perdendo tempo com bobagem e aprendo bastante coisa. E então eu fico focado e às vezes até me esqueço, caramba, tem o tema para voltar. Mas das obras preferidas de Chesterton que tu falou, e já me deu ideia porque a gente vai anunciar para o final também, eu acho muito interessante que o Bullock, que era o principal amigo do Chesterton, né, considerava O Homem Eterno uma obra superior à ortodoxia. Claro, a gente sabe que Aham. ele também fala isso por causa de uma questão apologética, né? Ou seja, o Bullock gostava muito mais do Chesterton católico oficialmente. Inclusive, ele se espantou muito com a conversão do Chesterton, e porque, no fundo, ele achava que nunca ia conseguir. O próprio Padre O'Connor achava que isso não ia acontecer, né? E no fim as coisas aconteceram. Mas. E eu acho que tem um. Embora, veja, esse Chesterton do Hereges, do Ele Ortodoxia, é do Homem Quinta-feira católico. é católico. Sim, Ele é católico evidente. para todos os paradigmas. O ponto deles é a vida sacramental, que eles estavam preocupados, porque ele é católico no Exato, exato. sentido filosófico, teológico, não dá para. O cara Não, termina o Homem você Quinta-feira, ele casa com a Rosa do Mundo. Quer dizer, se isso é mais católico que isso, é impossível, não dá. É não tudo tem, Joana não tem. d'Arc, é tudo só santo católico. Inclusive, é explicitamente, ele fala católico e tal. É E, assim, é e, católico para todos os efeitos, né? e é muito interessante que o espírito medieval que ele conseguiu ter a partir do imaginário, da literatura do estudo da história, porque não tem outro modo de ter conseguido aquilo, certo? Foi uma herança cultural. Ele não tinha filmes assim igual nós para poder ter a má Idade Média. Tipo assim, você lê O Senhor dos Anéis, evidentemente é mil vezes melhor. Mas só o fato de ter o filme do Senhor dos Anéis já dá Claro, ajuda. um outro panorama para as Não, e aquela pessoas. musiquinha do fundo, você já Sim, entra no aquela clima, musiquinha, pô. tá louco, toca aquela musiquinha assim, o cara já se emociona, né? Mas, basicamente, ele pegou tudo isso de leitura. Agora, a forma como ele conseguiu captar o espírito da Idade Média e como ele é um medievalista mesmo, ou seja, em todos os sentidos, certo? Moral, intelectual,
filosófico, teológico, político, certo? Isso é uma faceta que a gente já conversou muito nas lives, ou seja, o pessoal tenta trazer o Chesterton para a direita, tenta trazer o Chesterton para a esquerda, e Não, não na dá, não verdade funciona. ele não está aí, certo? Então, ele está num Você vai outro tentar tipo. pegar ele vai fazer, vai jogar um bilhetinho, cara. Você vai abrir o bilhete, vai ter um enigma, e daí ele foge, entendeu? Não funciona assim com o Chesterton. Exatamente. Daquele tamanho ele consegue ser muito ágil nas ideias, né? Ele é um esgrimista mesmo. Exato. E isso, para mim, é uma coisa que me cativa, principalmente porque acho que todo católico ama a Idade Média, né? E quanto Sim. mais estuda, mais ama, certo? Por mais que tenha tido um problema ali ou outro, é inegável que, caramba, só o século XIII você pode ficar a vida inteira estudando ele que você já vai ter uma vida feliz, entendeu? Agora, fora isso, o Chesterton ele enriquece isso em nós também. Ou seja, ele traz uma visão de um mundo que a gente não faz ideia de como é que funciona. E o Chesterton, com o tamanho da alegria do espírito dele, ou seja, a forma como ele vai contando aquilo, ele vai explicando aquilo, ele vai, né, te envolvendo naquilo, faz com que você pense, cara, que vontade de estudar a Idade Média, né? Que vontade de ser católico. Inclusive, ele traz muitas pessoas para o catolicismo assim, ou seja, ele não é um cara que fica ali, ele bate às vezes, evidentemente, você pega o próprio herege, a própria coisa, ele bate, né, nos protestantes, nos ateus, ele sempre bate. Agora, a forma dele manifestar a sua apologética é de uma alegria e de um modo de cativar a pessoa que, inclusive, isso faz, às vezes, os próprios protestantes demorarem a se converter. Porque é tão Sim. agradável estar ali com ele, ele não te pressiona, ou seja, vai, recebe o sacramento e tal, né? E é porque ele passou por isso, que é realmente muito intrigante a forma como ele faz as conversões. Em compensação, tem gente, e eu conheço vários assim, que pega o primeiro livro dele, pega a ortodoxia, lê e se converte na hora. Ou seja, é muito Sim, sim, paradoxal sim. o efeito que o Chesterton traz. E é isso que eu Bom, o queria. maior evangelizador dos Estados Unidos, que era o Fulton Sheen, basicamente usava Chesterton, né? Né? Esse era o. E aqui no Brasil, o Padre Paulo Ricardo, que tá bombando e tal, tá usando o quê? Chesterton. Né? Bicho, não tem como fugir, não, cara. O cara, o gordinho tem razão, tô falando isso pra vocês, não tem como fugir. Uma coisa, o Lewis também, o Lewis era, olha, eu até gravei um vídeo sobre isso. Eu vi Lewis era esse vídeo. praticamente católico, o melhor apologista protestante que tem era praticamente católico, assim, por todos os parâmetros também. O cara fazia confissão auricular, defendia os 7 sacramentos. Aliás, o Crônicas de Nárnia, quando o bicho aperta lá, o cara que é o cara que segura a ponta é o Pedro, entendeu? O melhor discípulo do Aslan, que é o Cristo na história, é o Pedro. Então, assim, é um negócio meio... Esse era outro. Inclusive, o assistente pessoal dele, do Lewis, né? Você sabe que o cara que era o Hooper, o cara que anotava as coisas dele, que levava os papéis dele, que andava com ele para cima e baixo, virou católico, se converteu por causa do Lewis, ao catolicismo. E aí diz, o Lewis me converteu ao catolicismo. Quer dizer, o negócio é... Então era outro que... Uma vez eu fui conversar com um editor desses do estava editando o Tolkien, né? E daí ele citou, falou assim, porque os católicos têm o Tolkien, né? E o Lewis tem, os protestantes têm o Lewis. Eu fiquei bem assim, falei, cara, é parcialmente é parcialmente verdadeiro. E muito disso, por quê? Porque na verdade o Lewis se converteu via Tolkien, claro, e viu Chesterton, via o Homem Eterno. Que é uma visão católica da história, por isso também o belo que ele é tendencioso por questão histórica também, não é só o catolicismo do Homem Eterno, mas Claro. ele é historiador, então para ele o Homem Eterno é quase escrito para ele, assim, sabe? Então ainda tem esse outro lado, né? Fora toda a treta, né, que Agora, envolveu o livro. Então. exato, todo o contexto e tal, então você tem tudo isso. Agora, eu diria assim para você que o Chesterton, ele, assim, a gente está falando várias facetas do Chesterton, né? A gente está olhando ele, assim, ele é que, como eu disse, ele é essa figura enigmática, você olha um lado dele, é que nem o elefante, você pega a orelha, parece um animal, você pega o rabo, parece o outro, pega outro, ele é uma figura que você vai vendo os pedaços, porque o quebra-cabeça completo é só depois de bastante tempo que você começa a montá-lo, né? Uhum. E aí o tom jocoso, o tom alegre, a falta de uma... Porque tem autores que eles se fecham, eles são autores herméticos, então a escrita é truncada,
para fazer parecer que tem uma verdade acima do que tem lá de fato, mais ou menos que nem os maniqueus lá do Agostinho. Os caras montam uma linguagem criptografada, né? E daí você fica lá tentando decifrar, e, pô, o cara é um gênio, tal. Caramba, né? Só para eu entender o que o Kant escreveu no livro dele, eu demorei 3 anos. Agora, realmente, é porque o cara é genial. E, na verdade, às vezes eu acho que é o contrário. Eu acho que eu fiquei lendo lá as 3 críticas do Kant na faculdade, igual um doido lá. E eu acho que é o contrário. Eu acho que, na verdade, os caras não entenderam qual é o ponto da realidade, não entenderam qual que é a... Ele falou, não, Kant era um cara muito moral, ele todo dia chegava no mesmo horário, todos os lugares. Deus me livre. Para mim, se isso virar moral, eu surto no primeiro dia. Isso é Essa moral... anti-Chesterton, né? Exato, essa moral, assim, o cara chega todo dia no mesmo horário. Pelo amor de Deus, cara, eu quero o cara que chega no horário errado, entendeu? Cadê o cara que para, o pessoal no Rio de Janeiro para o carro no meio da calçada, no meio da rua, no meio da avenida e desce para ficar olhando a praia. Isso é muito mais saudável do que esse negócio de chegar todo dia às 5 horas. Claro, demanda sempre o equilíbrio, tudo. Às vezes o pessoal cai novamente no laxismo. Mas veja, o ponto é, a verdadeira sabedoria é alegre. E eu não estou falando aqui, essa moral é maluquice. Qual moral? A verdadeira moral, veja, é amor, é amar o bem. Não é um conjunto de... Existem os preceitos morais, existem as virtudes. Todas aquelas lá da Suma Teológica, eu vou seguir. Todas as regras da moral do Catecismo de São Pio X, eu sigo. Mas é que todas essas regras, elas são boas, porque elas não são um regramento excessivo da vida. Elas são o direcionamento para você aprender a amar o bem. Então elas não são moralismo, elas são justamente o antídoto contra o moralismo. E o Chesterton purifica isso na gente, tirar esse ranço puritano ou hedonista que nos destrói. Ele acaba com a gente, porque a gente tem essa tendência nossa, a gente tem essa coisa assim, ela fala, não, eu preciso me restringir. E se a gente parar de tentar perseguir Deus e a gente começar a cair nas neuroses, né? Cair no fechamento da realidade, na loucura, que é justamente a loucura é o quê? O fechamento da realidade nesse mundo circular, que é a metáfora da bola, né? Porque você bota a bola, daí a bola vai girar e vai cair a cruz fora, certo? Agora, e se a gente aceitar o paradoxo, se a gente aceitar a contradição, aceitar, portanto, o sofrimento, que é fundamental para uma vida você aceitar o sofrimento, e se depois que a gente fizer isso, a gente encontrar a verdadeira felicidade? Se depois que a gente aceitar a cruz, ali a gente realmente se unir de volta, a gente aprender a amar o mundo de novo. Então esse que é o ponto central do Chesterton. E esse ponto, você vai olhar essas várias peças do quebra-cabeça. Você vai entrar na economia, na política, na literatura, na poesia, não sei o quê, e todos eles você vai chegar nesse coração. Todos eles, isso que eu estou falando, que é a ortodoxia, que é o coração da coisa, você vai olhar por várias faces, não sei o quê, e no fundo você vai encontrar um cara que vai te falar, olhe e redescubra o mundo, aprenda a amar o mundo de novo, aprenda, portanto, a viver com a realidade. Então, nesse sentido, Chester é mais filósofo do que, eu estou pegando o Kant aqui como exemplo, mas é mais filósofo do que o Kant. Mas o Kant tem um tratado de metafísica bem definido, tal, o anti-metafísica, sei lá, como se queira definir. O ponto todo é esse. Chesterton aprendeu, nos ensina, aliás, a amar o real, a parar de tentar fechar o real de uma maneira limitada. Essa é a lição principal, gente. E essa lição principal envolve moral, envolve amor, envolve tudo. Envolve amar o bem é a verdade. Será que o bem e a verdade são acima de mim? Ou será que eles estão abaixo de mim? Esse é o ponto. E aí que eu coloco, para quem tem interesse em vida intelectual. Por que a gente está buscando a vida intelectual? Esse é o ponto. É para a gente ser melhor do que os outros? É para a gente saber citar mais livros do que os outros? É para os outros olharem para a gente e falar, pô, o cara é chique, né? O cara cita Dostoiévski, degusta um vinho, usa uma golinha mais refinada, fala palavras difíceis, eu sou um grande intelectual. Será que é isso que é a vida intelectual? Ou é para você acordar naquele mesmo mundo que a criança chora de manhã, você tem que acordar para trabalhar, que faz frio, que você tem que sair no frio para pegar um negócio, que você não consegue dormir direito, que você tem... Fulano tem um problema na perna, tem um problema no olho, tem não sei o que e tal. É esse mundo. E você aprender o que esse mundo significa de fato, o que é
a verdade que está presente nesse mundo e o bem que está nesse mundo. Se você está buscando a primeira coisa, o vinho, não sei o que e tal, o vinho no sentido que eu falei do amor do mundo, sim, mas o vinho como aquele vinho que é suco de uva, mas que você pega assim, mostra só para poder mostrar na foto, então o Chesterton não é o cara. Ele realmente, eu não recomendo a leitura do Chesterton. Tem outros autores que eu não vou citar aqui, mas tem vários autores bons para você pegar e viver isso. Agora, o Chesterton, na verdade, se você for no coração do que ele fala, é uma coisa desconfortável. É um movimento muito louco, porque assim, é uma fachada alegre, mas na verdade ele está te ensinando a abraçar a cruz, para na verdade você abraçar a cruz para você redescobrir a alegria. Então, na verdade é uma coisa um pouco engana mais do que parece, entendeu? Você começa e fala assim, o cara do paradoxo, é o bom humor. Começa Mas a na verdade comer o tá paradoxo doce e depois quando é desce... exatamente. Daí você exatamente. Então assim, você vê que na verdade e aí, por fim, você digere e fica saudável. Então, na verdade, tem uma coisa meio 3 etapas, entendeu? A primeira etapa, é muito agradável, tá? Daí você vê, pô, o cara tá citando muito livro, vou ter que estudar mais para poder aprender. Pô, o cara, na verdade, tá falando que eu tenho que abraçar a cruz, que eu tenho que aceitar o sofrimento do mundo. O cara tá falando que eu tenho que fazer não sei o quê. Então, o Chesterton engana. Acho que muita gente pegou ali, às vezes, sei lá, tipo a série do Padre Brown, sabe? E aí o cara assistiu e falou, pô, tem a série do Padre Brown, tal, vou ver o Chesterton. E daí vê que a coisa, o buraco é mais embaixo. Mas, em última instância, para redescobrir a alegria, né? Então, eu acho que tem esse movimento tríplice aí no Chesterton. Cara, vou encaminhar para o final. Eu sei que nós iria tranquilamente mais uma, duas lives aí, mas é realmente só para a gente manter um padrão de lives para a galera e para eu poder também segurar agora os últimos 2 minutos com os avisos e no final a gente faz o anúncio aí pro pessoal, né? Eu tô quase um gugu aqui, segurando a audiência para fazer o anúncio no final, né? Milton Neves, quase. Mas basicamente assim, eu queria lembrar o pessoal, né, para que assista o programa semanal que tem lá. Tem muita pergunta ali, como é que começa a ler Chesterton? Assista ali no IGTV, programa semanal. Agora, toda segunda nós vamos comentar artigo por artigo do Essencial de Chesterton, ou seja, isso daria um curso, certo? Nós ia cobrar para isso, daí eu sentei com o Joel e falei, não, nós vamos fazer isso aí de graça, entregar conteúdo pro pessoal, certo? Vai dar um trabalho, vai ser 30 e Uhum. poucas semanas, né, de live semanal, mas realmente vai valer a pena porque a gente vai produzir conteúdo de verdade para as pessoas, né? Não vai ser uma coisa só para vender, etc. Porque às vezes tem sempre os mau caráter que acham que a gente está fazendo tudo com interesses escusos, né? Sempre acontece isso daí. Agora, Pô, mas tem que vender mesmo, tem que não, pagar e as tem que contas. vender, Agora, exato. esse é Não, outro ponto. é Vender, outro agora, a ponto, questão que o claro, pessoal olha tá vendendo coisa boa? Tá enganando? Veja, exato. não tá enganando, tá vendendo coisa boa, então é pra vender mesmo. Vai Não, comprar o quê? Vocês compram tanta fora, porcaria, os caras têm que comprar coisa boa. Agora, fora, a questão é, o que é ruim é manipulação e coisa ruim, ué. Esse que é o problema. fora que além do negócio valer pelo trabalho que dá, né, as pessoas não têm ideia de que é fazer um livro e tal. Fora isso, ainda tem a Claro. questão de que as pessoas dão valor quando pagam, né? E pagam caro. Então, quando elas Ah, pagam caro, lógico. aí elas dão valor, né? Elas param, vejam, É etc. Mas lógico. tirando esse adendo aí, falta 1 minuto e 55 para acabar a live. Eu queria indicar para o pessoal o Guia do Estudo do Guilherme, o canal dele, que está com vídeos muito bons, realmente assistam. E queria também dizer que nosso desafio continua amanhã com o Raul. Nós vamos falar sobre ortodoxia, certo? E o anúncio que eu queria fazer, já agradecendo ao Guilherme aí mais uma live, enfim, eu não vou ficar puxando o saco dele aqui mais uma vez. Vocês olhem as outras lives, vocês vão ver bastante puxação de saco. Que todo mês agora, a partir de julho, eu e o Guilherme, a gente está montando aí um programa para o segundo semestre, ter uma live mensal só sobre Chesterton, certo? Então a gente está vendo aí como é que vai ser, nós vamos comentar livros, nós vamos puxar temas políticos, polêmica, etc. Mas a ideia é nós fazermos isso e trazer muito conteúdo aí para vocês, certo? Quando esse vídeo terminar, por favor, vocês comentem lá, marquem, mandem para os amigos se gostaram, etc. E isso nos ajuda. Guilherme, foi um grande prazer. Tu tem aí 50 segundos para dizer tuas últimas palavras e a gente encerrar a live, mas sabe que estamos junto aí. Foi um prazerzaço. É isso aí, tamo junto, leiam Chesterton. Vou falar em 50 segundos, é isso, gente. Um abração para todo mundo. Então tá, continue nos acompanhando aí. E amanhã, no final da live, vai ter um anúncio bem legal aí para vocês que gostam de ler Chesterton e querem ler. Um detalhe: leiam Sabedoria e Inocência para estudar Chesterton, do
do Joseph Não, Pearce. Vale maravilhoso. Joseph um Pierce. livro sensacional, vale muito a pena ali, você tem bastante conteúdo sobre Chester. Certo? Um grande abraço aí, mais uma vez, valeu Guilherme, um abraço para a família toda aí, a gente se fala, e quando vier no Sul, pelo amor de Deus, manda uma mensagem aí que a gente vai se falar. Valeu. Beleza, um abração, gente.